Nosso entrevistado de hoje é Marcelo Pilon, coordenador de pesquisa da ONG Voto Consciente de Jundiaí. Depois que a gente já conheceu o que é e o que faz a ONG Voto Consciente, que trabalha na fiscalização do Legislativo de Jundiaí, a nossa missão agora, Marcelo, aqui no programa, é ajudar você, telespectador, que vai às urnas no dia 5 de outubro, a escolher os candidatos às prefeituras e às câmaras municipais da região. Marcelo, falando em voto, como você avalia o eleitor brasileiro hoje em dia? Olha, infelizmente, muito desinformado. O eleitor, isso que eu falo, muitos eleitores são indivíduos. Então, a maioria não tem, não é um cidadão, ele não tem, então, consciência dos seus direitos e deveres. Então, eu acho que ele precisa se informar melhor. Você acha o cidadão desinteressado pela política? Eu acho que sim. E por quê? Olha, a gente avalia de uma forma pragmática, como professor também de marketing político na universidade. Existe um mercado eleitoral. E na maioria das vezes, aqueles que desejam se eleger, o vereador, o candidato a prefeito, ele sabe disso. E muitas vezes a tomada de decisão para um vereador ou para um prefeito é naquele momento, um mês antes da própria eleição. Então a gente precisa mudar, isso é cultural. Então a gente precisa mudar a cultura do cidadão jundiaense, a cultura do cidadão brasileiro. E a cultura é o acompanhamento de tudo isso. Então uma forma e uma dica que eu dou é o seguinte: utilize até o nosso balanço e o ranking que foi feito, mas a ideia do ranking é o seguinte: não é um melhor ou um pior vereador, mas avalie cada critério. O papel dele para a sociedade, que é a função dele estar ali, não é? E cada critério. Eu falo assim, quantos projetos de leis de mérito ele aprovou? Qual é o nível de requerimento que ele apresentou lá no Legislativo para avaliar que seria a atividade fiscalizadora do Executivo? Avalie dessa forma. O que a gente precisa deixar de lado, talvez, é o assistencialismo que ocorre na maioria das câmaras municipais do Brasil, e não é diferente de Jundiaí. Então, assistencialismo, muitas vezes, remete àquele que quer se reeleger. E pouco se preocupa, talvez, com as demandas da cidade. Você vai analisar se ele está preocupado, se ele trabalha lá dentro da Câmara em comissões temáticas. Então pode ser saúde, transporte. Quantos projetos de lei ele apresentou na área de saúde e de transporte? Avalie isso. Eu acho que é um bom caminho. Fora isso, o que mais precisa ser observado na hora de a gente escolher o nosso candidato? Eu acho o seguinte, olhe o passado dele. Se ele não é um não político, avalie também a vida dele. Quer dizer, é importante isso. A gente sabe que hoje em dia você pode tomar uma decisão muito de impulso, porque achar que aquela pessoa é adequada. Mas será que profissionalmente ele desenvolveu um bom trabalho? Ele se preocupa sim com o dia a dia? Qual é uma pessoa de sucesso no que faz, o que deixou de fazer? A gente tem que se preocupar com tudo isso. Mas uma coisa que é importante também, existem pessoas comuns que podem ser vereadores. Existem casos de pessoas que trabalham ali junto com uma associação de bairro, uma pessoa que não precisa ser um advogado, não precisa ser um engenheiro, um dentista, um professor. É uma pessoa comum, que é um líder local. Se preocupe também se essa pessoa, e não precisa ter formação acadêmica alguma. O que é importante que eu falo sempre, hoje, essa pessoa, um líder, ele não precisa saber de tudo, ele precisa estar bem assessorado, né? Então, trabalhe com talentos. Então, aquele líder comunitário, ele pode ser sim um bom vereador. E por que não? O eleitor deve desconfiar de promessas exageradas? Sim, tá? Cuidado com isso. Então, nós precisamos olhar mais para o futuro. E o cidadão comum também. Então, aqueles que estão aí, ou que pretendem ser vereadores ou prefeitos, que prometem demais, olham muito para o passado. Hoje, o cidadão comum mudou. Ele está preocupado. É o que aconteceu em Jundiaí, inclusive com o movimento Voto Consciente. Ele está preocupado como estão gastando o nosso dinheiro. Eles exigem mais e devem exigir mais. Esse é o nosso papel, né? Cada dia mais exigir e cobrar. E aqueles que não desejam ser fiscalizados, simplesmente é melhor não entrar na vida pública, né? Porque você está ali nos representando. Nós temos todo o direito do mundo de fazer isso. Isso que é importante. Agora, o voto é muito mais importante do que simplesmente, lá no dia das eleições, apertar o botãozinho na urna, não é? As consequências são muito mais complexas. São dramáticas até. Você pode ali, é o que eu falo sempre,
Às vezes, um projeto de lei aprovado e sancionado aqui na Câmara Municipal, na Assembleia de São Paulo ou lá em Brasília, pode afetar diretamente a sua vida. Ele pode restringir o teu emprego. Pode, sabe? A gente tem que ter essa consciência e falta essa consciência. Infelizmente. É. Você acha que o brasileiro está um pouco desiludido com a política brasileira depois de tantos escândalos, né? Coisas acontecendo que acabam ficando no esquecimento? E, enquanto tantas coisas precisam ser realizadas pelo país, pela população. Sim. O que acontece é o seguinte, você se depara aí com uma crise ética e moral muito grande. E no primeiro momento, o cidadão comum, existe a indignação ética, né? Aí no dia da macarronada, no domingo com a família, começa a xinga todo mundo. Mas o que é importante? Passe um degrau à frente. Depois da indignação ética, tem de vir o quê? A indagação ética. O que eu posso fazer para mudar? Nosso trabalho é esse. Então, parta da indignação ética, por causa da crise ética e moral existe, é um fato. Mas também, olha, traga para você a responsabilidade. O que você pode fazer para melhorar a sua vida e a vida daqueles que você ama. Isso que é importante. Precisa refletir, né? Acho que a crise moral e ética é muito pior, vai muito mais além do que a crise na saúde, sim, na economia que a gente tem enfrentado, em alguns pontos da economia que a gente tem enfrentado, não é? Marcelo Pilon, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Estamos aí, que precisarem da gente, precisamos de mais voluntários para a gente continuar, não é fácil. Possivelmente, eu entrego a coordenadoria de pesquisa para um novo coordenador, continuo como voluntário, mas a gente está aí, a gente quer que mais junienses venham até nós, que nos ajude, isso que é importante. Parabéns pelo trabalho. Tá, ok, obrigado. E o Observatório vai ficando por aqui. E não deixe de mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail observatório@tvredepaulista.com.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.